imigração árabe aqui no Brasil e eu estou aqui em São Paulo. O que aconteceu para eles irem para cá? Naquela época, no período colonial, no caso, eles estavam passando por severos sofrimentos infligidos pelos turcos e a perseguição muçulmana aos cristãos. A maioria era cristão, né? E escassez de terras, porque lá é assim: um cuida de uma terra e o primogênito vai ficar com a terra que era do pai, e o pai passa para o filho passa para o seu filho e assim vai. E como estava com pouca terra para isso, eles ficaram sem terra mesmo e aproveitaram para vir aqui para o Brasil. Quando? Eles vieram desde o período colonial e estão aqui até hoje. Eles fixaram-se principalmente em São Paulo, mas uma parte deles fixaram-se no norte do país, no estado do Pará, Amazonas, então o território do Acre, caracterizado por baixo fluxo migratório. Hoje eles fixaram-se na parte da Avenida Paulista e na 25 de Março. Condição da mulher. Para os lados, a condição da mulher ela é bem complicada, porque praticamente a mulher não é um ser humano, ela é como se fosse um escravo, porque ela não pode ter o seu próprio carro, ela não pode trabalhar sozinha, ela para viajar para o exterior, para outros países, ela precisa da autorização de alguém macho da família para ela poder viajar. Então praticamente ela vira uma escrava dos homens na condição da mulher árabe. A gente tem um vídeo aqui mostrando uma mulher que ela foi viajar para um país árabe e para o Islã, e a regra de lá era ficar com os turbantes, né? Porque a mulher nesses países árabes ela tem uma roupa própria para ela que cobre todo o corpo dela, apenas deixando o olho para fora, para enxergar o caminho. Se ela não usar isso, ela é considerada uma prostituta, ela é totalmente discriminada. E tem um vídeo de uma imigrante que foi para o Islã e ela não utilizou Então, como aqui o pessoal viu o vídeo, mostra de uma mulher que ela foi viajar para o Islã e nisso ela não quis utilizar a roupa adequada para as mulheres. Depois de uma semana, a polícia foi na casa dela e prenderam ela por não usar aquilo. Ela ficou 3 anos presa. Nesses 3 anos, ela foi estrupada 5 vezes por 3 homens e quebraram a perna dela. E para ela, agora o Islã é um país, ela nunca mais vai voltar na vida dela. Aqui no vídeo a gente não vai mostrar, mas vai estar no blog. Os árabes, quando eles vieram para cá, pelo Cristóvão Colombo, né, que o Leonardo citou, eles também trouxeram um pouco da cultura dele, como comida, e dizem por aí que a parte mais importante que os árabes trouxeram para cá foi a culinária. E assim, quando eu vi, eu pensei assim: nossa, berinjela, laranja árabe. Sim, são árabes como o quibe, a empada, o tabule, a coalhada, o arroz, e o beirute, a cafta. E assim, são comidas gostosas que pelo menos metade do daí todo mundo já comeu, eu acho. Um pouquinho sobre as datas importantes. Uma coisa bem engraçada que eu não sabia, que tipo assim, todas as datas importantes que eles comemoram, eles podem acontecer até, tipo assim, nunca acontece num dia igual, porque eles sempre fazem as datas comemorativas de acordo com a lua, da posição da lua. Tipo, se a lua não estiver cheia naquele dia, não vai ter festa. É Natal, mas não tem Natal, porque a lua não está cheia. Então, ocorre até no mesmo mês, no tempo do mesmo mês, mas muitas vezes não é no mesmo dia.
Aqui também tem o Ramadã, que é uma data muito importante para os... O Ramadã uma data muito importante para os islâmicos e acontece no mês de agosto e setembro. Bom, aí já entra um pouco em religião, né, já é arquitetura, e assim, quando os muçulmanos perceberam que eles iam ficar aqui no Brasil, eles começaram a fazer os templos religiosos deles. E aqui está uma aqui no Brasil, a Mesquita Omar IBN, ou IBN, sei lá, Al-Katabi, em Foz do Iguaçu, Paraná. E aqui a Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. E assim, aí vocês podem ver a semelhança que tem as duas colunas, o teto arredondado e os negocinhos, assim, que as portas são mais meio ovais e... Shukran. É obrigado em árabe. E como é de nada? Aí,